Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa discussão sobre a América Indígena, ainda no nosso primeiro slide de Brasil Colônia, hoje a gente vai falar sobre o Império Inca. Bom, aqui no mapa, à direita, selecionado no nosso slide, estamos na lâmina 8. A gente pode observar um pouquinho da extensão do Império Inca, Ele se estendeu ao que hoje seria a Venezuela até lá no final do Chile. Então a gente tem uma noção de dimensão do poder desse império, da articulação e de como ele tinha que ser forte militarmente e organizado para manter um domínio sobre um território tão vasto. E uma das coisas que chamam atenção e que destacam o Império Inca foram as estradas construídas pelo grande imperador. Aqui nessas linhas vermelhas e azuis que estão localizadas nesse mapa, são algumas dessas várias estradas que cortavam o Império do seu extremo norte ao seu extremo sul. Se hoje a gente já vê como importante, a existência de uma Dutra, de uma Avenida Brasil, de uma linha vermelha, imaginem para aquela época. Essas estradas, elas facilitavam muito para a comunicação, pois através delas, essas estradas pavimentadas, os mensageiros poderiam se locomover de maneira mais rápida e de maneira mais direta a cada posto, a cada cidade, pois essas estradas ligavam cada ponto estratégico, cada uma das principais cidades e cada um dos principais pontos de comércio, Favorecia o comércio, favorecia o escoamento de produtos e favorecia também a articulação militar, pois é mais fácil você movimentar uma tropa numa estrada do que no meio da mata. Bom, e aí falando mais um pouquinho sobre o Império Inca, ele também era uma sociedade hierarquizada, igual à sociedade asteca, só que ele não tinha a escravidão, tinha a servidão, que é um pouquinho diferenciada. Também possuía a escrita, que era a escrita quipu, e era um império que, num primeiro momento, era dividido entre dois impérios, um ao norte e um ao sul, mas que através de uma guerra civil, o norte saiu vitorioso e aí acabou virando um só Império Inca. Então não se assustem se na questão do Enem aparecer lá um Império Inca, um mapa que divida entre Império Inca do Norte e Império Inca do Sul, e teve uma guerra entre dois imperadores para gerar esse primeiro império, para vocês verem como tem história, como tem novela, para a gente discutir como que a história não começa em 1500, só que infelizmente não dá tempo de eu aprofundar nessa guerra, que é muito legal para falar mais com vocês. Bom, a gente tem a presença dessas estradas, que se estendiam, e a gente também tem a relação com indígenas de outras regiões, que eram relações comerciais, relações de alianças, onde é que você tinha a cobrança de tributos, tal como lá no Império Azteca, e você tinha a relação de conflitos. Conflitos esses que a gente pode chamar atenção para os conflitos com as Amazonas e outros povos da bacia do Amazonas, onde o Império Inca ele só não se expandiu para a região do Brasil, ele só não tomou a região da Amazônia, porque ali ele teve uma resistência dos indígenas brasileiros, dos indígenas que ocupavam o território que hoje a gente chama de Brasil. Eles se articularam ali militarmente e fizeram guerra contra o Império Inca e não deixaram o Império Inca crescer. No entanto, ainda faziam relações de comércio com esse Império Inca. Então a história desses povos indígenas, na América, ela não estava isolada. Quando a gente fala do Império Inca, a gente não está falando de algo que aconteceu só com os indígenas de lá, e aqui os indígenas daqui estavam isolados fazendo outra coisa. Não, todas essas comunidades estavam em contato, estavam tendo relações, estavam tendo diplomacia, estavam fazendo comércio umas com as outras. E tudo isso estava se desenrolando de uma maneira muito própria. E isso muito antes da chegada dos europeus. E aí, pessoal, passando aqui para a nossa continuação, para a nossa lâmina 9, podemos chamar a atenção também, com o caso do Império Inca, para a agricultura em terraços. Bom, pessoal, se a gente observar aqui a capital, que é essa imagem de cima, a Machu Picchu, a gente vai ver que eles se localizavam no topo dos Andes. A maior parte das cidades do Império Inca estava localizada em regiões montanhosas. Como que você faz agricultura numa região montanhosa? Você vai plantar ali na encosta? Não vai dar muito certo. Como que você otimiza isso? Então eles tiveram uma técnica muito genial, que foi o desenvolvimento da agricultura em terraços, onde é que eles faziam degraus, faziam os aterros ou cavavam para poder essa montanha, que era completamente íngreme, virar terraços. E aí nesses terraços
eram plantados, né, os alimentos que iam abastecer as cidades e que os excedentes iam servir para o comércio. E aí a gente tem que chamar a atenção para as largas produções, né, porque eram produções enormes, tanto de agricultura quanto de bens culturais e de metais preciosos. Aqui embaixo a gente pode ver a imagem de um amuleto inca, onde é que ele é revestido de ouro, né, e você tem a presença de jade. Então os incas, eles sabiam mexer com metais preciosos, eles tinham uma alta capacidade de manipulação da fundição, da forja, né, eles sabiam mexer muito bem com o ouro. E a gente vê aqui também que eram sociedades, que eram cidades altamente organizadas, né? Não eram tão bem urbanizadas quanto a capital Tenochtitlan, que era a capital lá do Império Azteca, mas que também era uma sociedade, era uma cidade bem dividida, bem construída e bem extensa. Bom, passando aqui para a nossa lâmina 10, que é a nossa última lâmina. Aqui a gente vai concluir, né, um pouco da importância dessa discussão que a gente teve agora. Por que foi importante a gente conhecer um pouquinho do Império Azteca e do Império Inca? Para poder desmistificar, né, aquela ideia de que eram povos sem lei, sem rei e sem Deus. E para além disso, a gente tem a existência de alguns outros mitos e discursos que também podem estar caindo na nossa prova de vestibular. Bom, os primeiros deles é um mito fatalista e o mito da conquista. O mito da conquista, a gente pode chamar a atenção muito bem nessa primeira imagem aqui, né? Que ele vai ser muito bem evidenciado através de Hernán Cortés e vários outros conquistadores, que vai ser aquele mito de que o europeu, o espanhol, o português chegou desbravando e tinha os indígenas canibais, selvagens, e que um europeu, um espanhol, né, com um exército de 15 homens, foi o suficiente para matar 1 milhão de indígenas e capturar aquela terra de maneira heróica. Então esse é o mito da conquista, né? Onde você tem aqueles grandes fundadores, aqueles grandes colonizadores que conquistaram bravamente aquele território maravilhoso das mãos dos canibais selvagens. E você tem o mito fatalista, que a gente vê na imagem abaixo, onde é que ele é revestido de um discurso de proteção dos índios. Na verdade, ele acaba sendo extremamente violento também. E é um discurso que foi utilizado principalmente por missionários e por jesuítas, né? Que passavam a imagem de que o índio, ele era uma florzinha delicada, ele era muito suscetível a doenças, ele não sabia se defender e que, portanto, ele precisava ser evangelizado, ele precisava ser abraçado pela igreja, né? Ele precisava ser civilizado e protegido pela sociedade europeia. Veja como isso também é problemático, porque ele tira do índio, tira do indígena a capacidade de resistência, tira do indígena a sua própria história, tira a sua própria inteligência, né? Esse tipo de mito, ele não enxerga a maneira com a qual várias comunidades indígenas resistiram durante anos perante o processo colonial. Se a gente observa o próprio Brasil, a colonização do Brasil, por muitos anos, ficou só no litoral, justamente porque os indígenas não eram tão frágeis assim e não facilitaram para os europeus, não facilitaram para os portugueses para entrarem nessas regiões. Muitas comunidades indígenas fizeram guerra e impediram o avanço europeu por mais de 300 anos, né? E muitas outras comunidades, mesmo depois de terem seus territórios dominados, continuaram resistindo de maneiras mais diversas. Então o mito fatalista, né, que condena os indígenas à morte, fala que os indígenas vão morrer com a colonização de uma forma ou de outra porque eles são muito fracos, também é um mito extremamente racista e colonizador. Bom, pessoal, e aí com isso a gente tem que perpassar e superar esses mitos através da visão, né, que houveram vários processos de resistências e alianças diferenciados. Muitas comunidades indígenas, né, que perceberam alguma vantagem ou algum tipo de fuga, se aliando aos espanhóis, se aliando aos portugueses, lembrando que o processo colonial, ele não vinha só por uma nação europeia. Então a gente vai ter no Brasil daqui algumas aulas que eu vou contar para vocês, indígenas se aliando aos franceses como uma forma de se proteger dos portugueses e vice-versa, né? Lembrando que esses indígenas, eles tinham guerras entre si, essas comunidades às vezes eram inimigas, então viam no europeu uma vantagem, um aliado exterior, um aliado externo para conseguir combater o seu inimigo interno, enquanto que outras comunidades
vão fazer essa aliança porque vão perceber que é melhor estar aliado do que fazer uma guerra, porque às vezes eles não tinham condições de fazer essa guerra, e aí lá dentro eles já fariam um processo de resistência, né, interna, diferenciada. Então, nós temos que enxergar que essas comunidades indígenas, elas não ficaram só passivas ou só agressivas frente à colonização. Elas foram extremamente inteligentes e elas encontraram mecanismos de reagir à colonização, e cada comunidade reagiu de uma maneira muito diferenciada. Bom, com isso a gente já falei aqui as formas diversas de lidar com a colonização e as adaptações dos colonizadores a cada região. Uma coisa que é preciso chamar a atenção é que, embora o colonizador tenha classificado tudo como índio, na prática ele sabia que não era bem assim, que cada comunidade possuía uma força, cada região tinha uma peculiaridade, e o mesmo processo colonial não foi empreendido de maneira igual em toda a América, né? Cada região, os espanhóis ou os portugueses, tiveram que se adaptar também aos índios. Os portugueses fizeram um tipo de colonização lá no Maranhão completamente diferente da colonização que eles tiveram que fazer lá no Mato Grosso, porque as comunidades indígenas eram diferentes, tinham forças diferentes, tinham culturas diferentes, e os portugueses precisavam se articular com elas, precisavam se aliar com elas, né? E precisavam de alguma maneira aprender com elas sobre aquela região. Então, os colonizadores tiveram que também se adaptar aos indígenas e que tiveram também que fazer processos de colonização diferenciados em cada região do continente americano. Por fim, a gente pode chamar atenção aqui, né, para a questão da disputa entre colonos e jesuítas, que vai ser a questão de disputa de interesses. Nós podemos chamar atenção para a existência de dois grupos principais no processo colonial, que é o grupo dos colonizadores e o grupo dos jesuítas, principalmente na figura dos missionários. Os colonizadores, que é o que a gente chama de colonos, são aquelas pessoas que vieram para as Américas visando lucro, visando produção econômica, e que, portanto, o objetivo deles para com os povos indígenas era ou eliminá-los para conseguir utilizar aquela terra fértil e roubar as suas riquezas. Lembrando que os incas, por exemplo, possuíam imensas reservas de ouro, né? Então os colonos tinham o objetivo de roubar essas riquezas ou escravizar esses índios para usar eles como mão de obra, enquanto que os jesuítas vieram para a América com o objetivo de expandir a fé católica. E eles não poderiam expandir essa fé para pessoas escravizadas. Então eles viram no indígena uma possibilidade de conversão. Então eles disputavam as comunidades indígenas. Por um lado, você tinha os colonos reclamando dos jesuítas, falando que quando o jesuíta chamava o índio para dentro da igreja, ele estava impedindo o progresso, porque ele estava tirando a mão de obra da mão do colono, né? E quando o colono tentava exterminar esse indígena, o jesuíta por vezes defendia, não porque ele achava que o indígena era certo, mas porque morto o indígena não poderia ser convertido e a igreja católica não cresceria com isso. E aí a gente tinha essa disputa, né, entre esses dois grupos principais. Os colonos querendo mão de obra e os jesuítas querendo converter os indígenas. Bom, por fim, a gente vai para duas questões motrizes, né, que a gente tem que refletir nos dias de hoje. Os indígenas desapareceram? Os indígenas foram aculturados? Primeiro, os indígenas não desapareceram de nenhuma região da América. A sua população foi drasticamente reduzida. Eles foram drasticamente assassinados. Sim, a população indígena decresceu muito. No entanto, se a gente procurar os indígenas, mesmo dentro dos centros urbanos, a gente consegue encontrar eles hoje. Os indígenas ainda existem, ainda estão aí, ainda estão resistindo e ainda estão lutando. Outro ponto. Os indígenas foram aculturados, né? A colonização foi trágica a ponto de aculturar o indígena? Não. Porém, as culturas indígenas se adaptaram e se transformaram tal como a nossa. Assim como nós não andamos em caravelas, não disparamos armas de pólvora, né? E também não ficamos nos vestindo com aquelas vestes de metais, os indígenas também avançaram na tecnologia e também transformaram a sua cultura. Portanto, se vocês verem um índio de calça jeans ou um índio com celular, antes de falarem que ele está aculturado, perguntem a si mesmos se vocês estão em caravelas atrás de tompeiro, né? Atrás de especiarias, tal como os portugueses naquela época. Então, se a gente não se aculturou, se a gente só se desenvolveu, para eles é a mesma coisa.
Bom, pessoal, com isso eu encerro a nossa segunda aula de Brasil Colônia. Dou um grande beijo, um grande abraço apertado no coração de todos vocês. Bons estudos e até a próxima!